Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira para todos nós, né? Hoje, dando início às atividades de ciências, vamos começar na unidade 4, tá? Na página 82, tá bom? Olha a página aqui, ó. Misturas em nosso cotidiano, ok? Então, aqui, ó, o que vocês observam aqui nessa imagem? É uma imagem colorida, né? Aqui parece um pincel, né? Lembra-se um pincel. Então, né? Nós vamos falar sobre cores, né? Lixos. Então, aqui nós temos uma mistura de tintas, várias cores, certo? Aí, aqui na página 83, temos o que eu sei. Aquelas perguntinhas que nós temos no início de toda a unidade, né? As tintas da imagem estão misturadas? Pouco, né? Elas estão meias, sim, né? Meias misturadas, meia não. Dá para a gente identificar algumas cores, mas elas estão bem, né, misturadas. Como você percebe isso? Né? Como que você pode perceber que elas estão misturadas? Né? Porque aqui nós observamos o amarelo, né? E observamos as outras cores juntos, né? O vermelho, o azul, né? E que foi meio misturado, meio mexido, né? Mas quem misturou não fez a total mistura, não mexeu até ela ficar uma cor uniforme. Justamente quis que ela ficasse assim, né? Meio emaranhada, certo? De cores assim. Quais materiais você já misturou em seu dia a dia? O que você já misturou no seu dia a dia, né? Cores, de lápis de cor, tinta, né? O que mais que você mistura? Muita coisa pode ser misturada, né? Olha só, quando você vai adoçar um suco, né? Você está misturando o açúcar com o líquido, né? O sólido e o líquido, né? Quando você mistura o arroz e o feijão. Então, muita coisa a gente mistura no dia a dia, né? E o que mais vocês já misturaram? Como podemos misturar materiais diferentes? Podemos sim fazer a mistura. É claro que tem materiais que não podem ser misturados, né? Que podem causar, né, explosões, né? Pode virar ácido, né? Vir machucar a pele nossa. Mas tem muito material que pode sim ser misturado, né? Olha, o exemplo que eu dei do açúcar com o suco, né? O sabão em pó quando a gente põe na máquina de lavar, né? Tá misturando sabão em pó com água, né? Aqui boa o sabão em pó e a água quando a gente faz aquela mistura para colocar na roupa de molho, né? Então tudo isso pode ser sim misturado, tá bom? Aí se vocês lembrarem de mais alguma coisa diferente, aí vocês anotem, tá? Continuando aqui, ideias em construção. A imagem a seguir é de uma obra do artista plástico Vicky Muniz, cuja produção foi registrada no documentário Lixo Extraordinário, que se passa no maior aterro sanitário do mundo, localizado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O filme mostra como o artista produziu retratos de catadores de material reciclável que trabalham no aterro. Além disso, o documentário aborda a questão ambiental do lixo e a realidade desses trabalhadores no Brasil. Então, olha aqui, né? Aqui nós temos a imagem de uma pessoa, né, que está no meio do lixo, né, do lixão, que é lá nesse aterro, né, na cidade de Duque de Caxias, certo? Ó, Vicky Muniz, Tessor, Zumbi, 2011, técnica mista, 231,2 por 180,4 centímetros é o tamanho do quadro. Bernardo Collection, Museu Lisboa. Olha só, esse quadro dele aqui está exposto no museu em Lisboa. Nossa, longe, né? Interessante isso. Costumamos chamar o lixo de tudo o
que nós descartamos. Porém, de acordo com a legislação brasileira, tudo que é jogado fora pelas pessoas deve ser chamado de resíduo, né? Então, não é o que nós jogamos fora se chama lixo. Devemos chamar de resíduos, né? Nossa sociedade produz grande quantidade de resíduos e seus descartes incorretos poluem e prejudicam o meio ambiente. Para reduzir, né, esses impactos, é importante reciclar ou reaproveitar a maior parte possível dos resíduos. Para isso, é necessário separar plásticos, papéis, latas e vidros. Essa separação feita em nossas casas é fundamental, pois, após coleta seletiva, facilita o direcionamento dos materiais para as usinas de reciclagem, né? Então, quando a gente vai jogar o lixo, né, que nós devemos chamar de resíduo, quando a gente vai jogar esses resíduos, o que nós devemos fazer? Separar, né? A gente separa plástico, papel, lata e vidros, né? Aí, fazendo essa separação, né, as indústrias de coleta seletiva, elas coletam esses materiais e levam, né, para reciclagem, para as usinas, para poder fazer reciclagem desse material, ou seja, reaproveitar eles, tá? Aí, aqui, nós temos umas perguntinhas. Em dupla e com base nas perguntas a seguir, converse com seu colega sobre o assunto. Então, nós vamos fazer individual, né? Com base na obra de arte do documentário, podemos considerar o conjunto de resíduos retratos como uma mistura. Justifique. Aqui, essa obra, nós podemos considerar, né, esses resíduos aqui como uma mistura? O que vocês acham? Né? Vocês acham que pode ser chamado de mistura ou não? Sim, né, crianças? Ele é uma mistura, né? Porque ele é um conjunto de resíduos, são vários tipos de resíduos, né? Então, por ser, né, diversos tipos, ele apresenta diversos componentes. Então, pode sim ser, né, retratado como uma mistura. A separação de materiais recicláveis é uma ação importante. Por quê? Por que vocês acham que essa ação, né, de separar os materiais é importante? Porque a reciclagem dos materiais, crianças, permite que eles sejam utilizados novamente, né? E isso reduz a exploração, né, de recursos da natureza, antes de diminuir o acúmulo de resíduos no ambiente. Porque daí não precisa destruir ainda mais a natureza, né, para estar fazendo novamente esses produtos, né? Então, o que acontece, né? A gente reciclando eles, a gente vai poupar a natureza e também vamos ter menos acúmulos de resíduos no meio ambiente, na natureza, né? Então, nós vamos poupar também a natureza. Em quais outras situações do cotidiano você separa materiais de uma mistura? Vocês pode ser também quando vocês separam os brinquedos, né? Ou seja, vários brinquedos, vários tipos de materiais, é uma mistura também, tá? Isso é só um exemplo, tá bom, criança? Agora aqui, mais ação. Após conversar com seus colegas, elabore um cartaz informativo sobre como separar adequadamente os resíduos em casa. Após, né, mostrar ao professor qual é o local apropriado, para que toda a escola veja a proposta feita por você e seus colegas. Crianças, aqui eu vou pedir para vocês fazerem no caderno mesmo, tá? Não precisa fazer um cartaz. Aí vocês só escrevam como que a gente pode estar, né, fazendo, né, a separação adequada dos resíduos em casa, tá bom? Aí vocês, com o que vocês leram aqui no texto, né, como que a gente
pode estar separando, tá? Esses materiais, esses resíduos, para poder fazermos uma coleta seletiva e depois mandarmos, né, para uma reciclagem. Rick Muniz é um artista brasileiro reconhecido internacionalmente. Devido ao documentário Lixo Extraordinário, que mostra suas obras de arte, elas foram produzidas a partir de fotografias que retratavam a interação entre os catadores de material reciclável e os resíduos coletados por eles. A obra do artista chama atenção pela abordagem social e pela escolha de materiais inusitados, como resíduos, restos de demolição e alguns alimentos. Interessante, né? Então, ele é um artista já conhecido, né, internacionalmente. Por isso que tem essa obra dele lá em Lisboa, né? Continuando, crianças, na página 86, construindo conhecimentos. Mistura. A maioria dos objetos e elementos da natureza que conhecemos é resultado de uma mistura de dois ou mais componentes. O ar que respiramos, por exemplo, é uma mistura formada principalmente pelos gases oxigênio e nitrogênio. A água do mar é constituída de água, sais e outras substâncias. O solo apresenta rochas e areia em sua composição. Em nosso dia a dia, para se obter uma mistura, basta combinar dois ou mais materiais. Dessa forma, o soro fisiológico caseiro, feito de água, açúcar e sal, é um exemplo de mistura, assim como a salada feita de vários tipos de fruta. Então, crianças, tudo é misturável, né? Desde que não cause reações. Como eu disse, tem materiais que não podem ser misturados, porque ele pode causar reações e podem nos prejudicar. Olha aqui, o soro caseiro é uma mistura, a salada é uma mistura, né, de coisas, né? É uma mistura de componentes, objetos, né? No caso, frutas. Observando a imagem do soro caseiro, verificamos que ele tem aspecto uniforme e as mesmas características em toda a sua extensão, como qualquer parte dele possui o mesmo aspecto. Não conseguimos ver a separação entre seus componentes. Isso significa que esse tipo de mistura apresenta uma única fase e, portanto, é classificada como mistura homogênea. Então, quando a mistura é limpa e igual, que você não consegue separar, como aqui nas frutas, é uma mistura homogênea, tá? A salada de frutas, por outro lado, possui partes com aparências distintas, ou seja, é possível observar os componentes que constituem essa sobremesa. Toda mistura que apresenta mais de uma fase com características diferentes é classificada como mistura heterogênea. Então, aqui como a gente pode, né, separar o morango, né, a amora, eu acho que esse pretinho aqui parece uma jabuticaba, né? Então, como a gente pode separar as frutas, então ela vai levar o nome de mistura heterogênea. Outro exemplo de uma mistura heterogênea é o leite, aparentemente. Ele é homogêneo, mas quando observado com um microscópio, é possível perceber que ele possui mais de uma fase. Os globos de gordura do leite foram coloridos artificialmente de rosa, uma imagem obtida por microscópio. Assim, misturas homogêneas possuem somente uma fase, e misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases, né? Fase, portanto, é a porção de uma amostra de matéria com as mesmas características. Cada fase de uma mistura pode apresentar-se contínua ou dividida em várias partes. Veja a mistura heterogênea. A seguir, ela é apresentada em três fases: óleo, água e areia. Diferente do óleo e da água, a areia é uma fase que apresenta fragmentada em pequenas partes. Ou seja, a areia aqui a gente pode observar e pode coar essa água, esse óleo, e a gente vai conseguir tirar a areia intacta, né? Sem misturar. O óleo e a água também não se misturam, né? Você pode ver que eles ficam, né, separadinhos.
Então, aqui nós temos 3 fases, né? Óleo, água e areia. É uma mistura heterogênea. Solução. Toda mistura homogênea possui uma única fase e também é chamada de solução. Um exemplo é o soro caseiro, formado por água, sal e açúcar. E se eu preparo, o sal e o açúcar dissolvem na água. Então, ele é uma solução, né? A solução do soro caseiro, certo? Ou seja, o sal e o açúcar, eles dissolvem, né, na água, a água fica branquinha, como se não tivesse nada. A gente só vai sentir o gosto. As palavras e o texto. Dissolver é a capacidade que um material tem de originar uma solução ao ser misturada a outro. A água dissolve o açúcar formando uma solução. Ela dissolve o açúcar e o sal também, né? Continuando, crianças, na página 88. Em uma solução, o material capaz de dissolver outro é chamado de solvente. Já aquele que é dissolvido recebe o nome de soluto, né? Então, o que dissolve é solvente e o material, né, que é dissolvido, igual o açúcar e o sal, que é dissolvido na água, eles recebem o nome de soluto e a água recebe o nome de solvente. Dessa forma, a água do soro é o solvente, enquanto o sal e o açúcar são os solutos. O solvente de uma solução sempre se encontra em maior quantidade que o soluto. Assim como o soro, grande parte das soluções é encontrado, né, no estado líquido. Entre elas, temos a água sanitária, o álcool de cozinha e o vinagre, que é composto por água e por uma substância chamada ácido acético. Mas as soluções não são apenas aquelas misturadas, né, que se apresentam no estado líquido, mas também podem ser encontradas nas formas gasosa ou sólida. Os gases presentes nos cilindros usados por mergulhadores, por exemplo, formam uma solução gasosa. Okay? Então, crianças, né, as soluções não são apenas, né, as misturadas no estado líquido, mas também, né, as que são formadas, né, gasosas ou sólidas. O cilindro para mergulho apresentam uma mistura de gás oxigênio e gás nitrogênio. Então, ou seja, são 2 gases que são misturados. Muitas misturas de metais, também chamadas de ligas metálicas, são soluções sólidas, como é o caso do latão, usado para confeccionar encanamentos. O latão é uma solução sólida feita com os materiais cobre e zinco, ou seja, os materiais são derretidos, né, fundidos, misturados, né, e daí dá forma, né, a encanamentos, né, pedaços de encanamentos, certo? Crianças, a gente vai encerrar aqui então hoje na página 88, tá bom? Qualquer dúvida me mandem mensagens, façam aquelas atividades da primeira página lá da unidade e da segunda, né? Que é na página 85. E me mandem, tá bom? E até daqui a pouco nas atividades de geografia. Beijos!